E aí, pessoal? Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu estou no quarto de hotel, estou participando de uma mentoria numa cidade interior do Mato Grosso do Sul, chamada Naviraí. E aí, hoje o vídeo vai ser feito do quarto do hotel, tá? Vamos pro vídeo? Vocês acham que abrir um CNPJ é complicado? Que precisa de sócio? Que precisa alugar uma sala comercial? Ou que vai gastar uma fortuna com burocracia? Se você pensa assim, fica comigo porque hoje eu vou te mostrar 3 coisas sobre o CNPJ que quase ninguém te conta. E a terceira costuma surpreender praticamente todo mundo que conversa comigo. Se você não me conhece, eu sou o Anthony e você está no canal Diz aí Contador. Aqui a gente fala de contabilidade, imposto e empreendedorismo de um jeito simples, direto e sem enrolação. E já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser exatamente o que está faltando para você tomar uma decisão que pode economizar muito dinheiro em impostos. E no final eu quero que você me responda nos comentários, viu? Hoje você trabalha como CPF ou já tem CNPJ? Vamos lá? Muita gente adia a abertura da empresa por medo. Medo da burocracia, medo dos impostos, medo de fazer algo errado. Mas sabe o que eu percebo diariamente, atendendo empresários e profissionais liberais? Na maioria das vezes, o problema não é o custo, não é a burocracia, não é a legislação. O problema é a falta de informação. E hoje eu quero quebrar alguns mitos. A primeira coisa que ninguém te conta: você não precisa ter sócio para abrir um CNPJ. Essa talvez seja uma das maiores crenças que ainda existem. Muita gente acredita que para abrir uma empresa precisa encontrar alguém para ser sócio. E por causa disso, acabam colocando irmão, esposa, amigo ou até conhecidos no contrato social apenas para cumprir uma exigência que nem existe mais. Hoje você pode abrir uma empresa sozinho, inclusive. E isso vale, inclusive, para a maioria das atividades profissionais. Contadores, veterinários, dentistas, psicólogos, engenheiros, arquitetos, consultores, prestadores de serviço em geral, inclusive, profissionais do mercado digital e muitos outros também. Você pode abrir uma sociedade limitada unipessoal, conhecida como SLU. Na prática, você é o único dono da empresa, sem precisar dividir participação, sem precisar prestar contas para ninguém, inclusive, sem precisar colocar um sócio de fachada. Muita gente faz isso. Algo que definitivamente não recomendo, tá? E existe uma vantagem adicional. A estrutura limitada cria uma separação entre a pessoa física e a jurídica, trazendo mais organização patrimonial e mais segurança para o próprio negócio, quando tudo é conduzido corretamente. Ou seja, você pode abrir sozinho, sim. Você pode ser o único proprietário e administrar sua empresa sem depender de ninguém. Muita gente descobre isso tarde demais. A segunda coisa que ninguém te conta: você sempre precisa ter um ponto comercial. É isso mesmo. Essa informação costuma surpreender muita gente, principalmente quem trabalha prestando serviços. Quando a pessoa pensa em abrir uma empresa, ela imagina imediatamente: vou precisar pagar aluguel de alguma sala, vou precisar ter um escritório, vou ter uma loja. Mas em muitos casos isso não é verdade. Dependendo da atividade exercida e da legislação municipal, é totalmente possível utilizar o próprio endereço residencial como empresa, entendeu? Isso acontece com frequência para consultores, liberais, profissionais liberais, prestadores de serviço, profissionais da área da saúde, profissionais que atendam online, empresas digitais, diversos outros negócios também. Em alguns casos, também é possível utilizar um endereço fiscal ou sede virtual. Isso reduz custos logo no início da operação. Agora, atenção, tá? Nem toda atividade permite isso. Se você vai abrir um comércio, uma clínica, um consultório com atendimento presencial, por exemplo, um pet shop com estrutura física e uma indústria, ou atividades que exigem licenciamento específico, a situação pode ser diferente. Isso é fundamental para analisar cada caso
antes da abertura. Mas o ponto aqui é simples. Muitas pessoas deixam de abrir uma empresa porque acreditam que precisam gastar milhares de reais com aluguel. E em vários casos, isso simplesmente não é necessário. E a coisa que ninguém te conta, tá? Abrir um CNPJ em 2026 é muito mais rápido e digital do que você imagina. Essa é a parte que normalmente mais surpreende. Tem gente que ainda imagina aquele cenário antigo de papelada, fila, reconhecer a assinatura no cartório, várias visitas a órgãos, mas a realidade é que mudou tudo completamente. Hoje, a grande parte do processo é digital. Em muitos estados e municípios, toda abertura pode ser realizada online. As assinaturas são feitas digitalmente, o processo é acompanhado pela internet, os documentos são enviados eletronicamente e, dependendo da atividade da empresa e o local, claro, tudo é uma soma de situação, pode sair em poucos dias. Em algumas situações específicas, até mais rápido. Claro, existem casos que dependem da licença, do alvará, autorização, né? Autorização sanitária, melhor dizendo, registro de conselhos profissionais, mas para muitas empresas prestadoras de serviço, o processo é exatamente mais simples do que as pessoas imaginam. Agora é o bônus que quase ninguém fala, presta atenção nisso. Essa não estava no título, mas talvez a mais importante aqui. Nem sempre abrir um CNPJ é apenas uma questão de burocracia. Muitas vezes é uma questão financeira. Vou te dar um exemplo. Eu sei que você quer um exemplo aí. Imagina um profissional liberal que recebe entre 15 a 30 mil reais por mês como pessoa física. Dependendo da situação que ele pode estar sujeito, a tabela progressiva do imposto de renda chega até 27,5. Já em uma estrutura empresarial adequada, dependendo da atividade, do faturamento, do enquadramento tributário, claro, a carga pode ser bem menor. E é exatamente por isso que tantas pessoas procuram orientação contábil antes de continuar operando o CPF. Não porque abrir empresa é moda, mas porque às vezes faz sentido financeiro. E aqui vai um alerta importante. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Existe atividade que compensa, existe atividade que não compensa. Existe faturamento que justifica, existe faturamento que talvez ainda não justifique. Por isso, qualquer precisão precisa ser baseada em números, não em achismo. As 3 coisas que ninguém te conta sobre o CNPJ são: a primeira, você não precisa ter sócio para abrir o CNPJ. A segunda, você nem sempre precisa ter um ponto comercial. Quer a terceira aí? Vou te mandar agora, hein? O processo de abertura é muito mais rápido e digital do que a maioria das pessoas imaginam. E olha o bônus, dependendo da sua atividade, do seu faturamento, continuar atuando no CPF pode significar pagar mais imposto do que o necessário. Então, sempre fiscalize lá a sua situação no INSS. Se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e me responde aqui nos comentários. Você atua como pessoa física ou possui um CNPJ? Se possui um CNPJ, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na sua abertura? Já na descrição desse vídeo deixei os nossos contatos e redes sociais também. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Diz Aí Contador. E nunca se esqueça, se você tem dúvidas de empreendedor, diz aí pro contador.